Porque o Senhor está falando de crescimento abundante. E o primeiro crescimento que Ele está querendo trabalhar em nós, e já não é de hoje, é o crescimento interno. Então, coisas que antes afetava, não pode afetar mais. Você está preparado para o crescimento? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Prepara o teu espírito e prepara teu coração. Está chegando um tempo maior para nós agora. O Senhor está reservando algo que é dentro da palavra profética. Ele reservou o melhor para o final. Nós estamos aqui Senhor, nessa manhã, 1º de julho, primeiro dia do mês, primeiro dia desse segundo semestre. E eu quero consagrar, eu quero abençoar o nosso mês, o nosso segundo semestre, o nosso segundo tempo desse ano de 2025. Quando a gente fala segundo tempo, a gente fala de uma oportunidade aonde a gente faz um balanço do que vivemos nesses primeiros 6 meses e podemos, Senhor, examinar cada mês desse ano e chegar a uma conclusão. O que ficou e o que não pode ficar. O que deve ficar, o que tem que crescer e o que não pode mais. Eu não posso mais. Ontem mesmo, antes desse dia chegar, o Senhor nos permitiu e deu ao bispo a direção para que, Senhor, toda vergonha, toda humilhação, todo e qualquer tipo de pensamento, sentimento ou situações que quisessem nos acompanhar, que aquilo se encerrasse ali, terminasse ali. Porque nós não podemos mais. Nós não, meu Deus, nós somos ensinados, nós não podemos mais continuar com a nossa vida, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de agir, ele sendo o mesmo. Então eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, faz uma obra que ainda não foi feita. Faz algo incrível acontecer na vida do seu povo. Faz, Senhor. Fala, toca, transforma, restaura, restitui, modifica. Meu Deus, abre as mentes, traz clareza, traz revelação, traz, Senhor, a mudança. Porque eu declaro que nós vamos viver como foi prometido na palavra profética. O vinho, o melhor vinho, foi reservado para o final. E cada dia que se encaminha para o término desse ano, meu Pai, o vinho vai ficando melhor. O vinho vai ficando, Senhor, com uma textura, com uma qualidade, vai atingir um resultado superior. Porque cada dia que esse vinho, meu Pai, ele recebe a oportunidade de poder passar pelo processo, cada dia ele vai ficando melhor. Ele vai ficando melhor, e é o que eu declaro. Nós vamos ficar mais fortes, mais sábios, mais inteligentes, cheios do Espírito, cheios de visão, cheios de força, cheios de poder, cheios, meu Deus, da única coisa que tem o poder de mudar a nossa vida. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Fala conosco aqui através desse culto. Fala, Espírito Santo. Nos dê a clareza, nos dê a revelação, nos dê a unção. Porque tem tipos de unção que nós ainda não recebemos.
Tem tipos de unção que ainda não, meu Pai, nós não possuímos na nossa vida. Tem tipos de unção, tem determinadas unções que nós estamos perseguindo, que nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos clamado, e eu creio que vai chegar o tempo, vai chegar o momento, que as unções que nós não temos ainda, nós vamos alcançar. E aquelas que nós já temos, nós só vamos crescer cada dia mais. Obrigado, Deus, amém? Amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho. Diga aí, eu declaro que neste primeiro dia, diga deste mês, deste semestre, diga, eu consagro ele, eu abençoo ele e eu tomo posse que neste segundo semestre, fala agora o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que você planejou? O que você projetou? O que você enxerga? O que você crê? O que você acredita? O que você já colocou no teu espírito que você vai viver? Eu creio que nós vamos alcançar uma unção para esse segundo semestre que nós ainda não tínhamos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos voltar ali a Isaías 54, porque é incrível, né? Ainda nós tivemos ontem, pelo menos uma vez a semana, o Senhor nos permite até uma reunião com a nossa liderança, na parte interna. E ela tinha dito já no domingo que o Senhor tinha dado a ela, acordou ela para dar a palavra de Isaías 54. Aí quando é à tarde, no domingo, né, que ela vai receber uma das informações para o culto de segunda-feira, que quem libera e quem dá a direção das mensagens é o Senhor a ela, e ali essa mensagem ela já tinha sido liberada da palavra de ontem, ela já tinha sido liberada já fazia um determinado tempo, né? A hora que ela recebe a informação ali, ela vê, ela chega a chorar, se emociona, porque ela já tinha acabado de pregar Isaías 54 às 9, na abertura. E aí, para encerrar o mês de junho, antes de nós entrarmos nesse segundo semestre, o Senhor vem e fala de novo sobre Isaías 54 e qual é o propósito, qual que é o objetivo dele nos dar de novo essa palavra, que eu faço questão de voltar a lê-la hoje, nessa terça-feira, é que o Senhor, Ele quer que, independente do problema, do desafio que você está vivendo, Ele quer que você louve, Ele quer que você adore, Ele quer que você cante. Ele quer que você traga à existência aquilo que não existe. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Nós não definimos a nossa vida por um momento. Nós definimos a nossa vida de acordo com a palavra. Então, esse ato de cantar, cante, ó mulher estéril. Eu estava meditando nesse sermão ontem, eu parei, gastei um tempo, e aí
A bispa usou uma frase para mim na reunião que é o que mais mexe, é o que mais me impacta. Porque você está sempre em busca de uma palavra, você está sempre em busca de uma frase, você está sempre em busca de um versículo, algo que o Senhor vai falar com você ali. E ela usou uma frase que ainda tem coisas aqui no nosso ministério, tem coisas aqui. Diga comigo que ainda não temos essa unção. Mas nós estamos perseguindo, orando, jejuando, buscando, e é uma questão de tempo nós teremos. Então, quando a gente fala de unção, nós estamos falando do poder do Senhor, do poder do Espírito. E quando você persegue, você busca uma unção para a sua vida, não é para parar em você. Não é para as coisas ficarem do mesmo jeito. É para aquela unção ser usada, é para que aquilo leve você a um nível, a um resultado que você ainda não experimentou. Você não conhece. Eu pergunto para você nessa manhã, você olhando um todo assim para a sua vida, qual é a unção que ainda você não tem? Qual é a unção? Aqui a mulher, ela era estéril, que representa Israel, a esterilidade de Israel. Cante, ó mulher estéril. Ou seja, o Senhor estava falando aqui de um povo que estavam numa esterilidade como de uma mulher. E ela ainda não tinha a unção para gerar filhos. Ela não tinha ainda a unção, a graça. E o que rouba de nós a unção? O que rouba de nós a graça? É claro, é o pecado, é uma brecha. É uma pessoa que está acreditando em mentiras. É alguém que está dando ouvidos àquilo que não deveria dar. Ó, cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Bispo, uma pessoa que tem uma fala, eu acho que eu nunca terei, eu nunca serei, eu nunca conquistarei, eu acho que nessa área nunca vai acontecer, eu nem oro, nem busco, nem... Meu querido, você está expressando aí uma baita de uma incredulidade, e eu quero lembrar que incredulidade é pecado. A incredulidade, ela anula na sua vida a fidelidade de Deus, porque Deus, ele é fiel. Mas você quer ver uma pessoa, ela impedir Deus de ser fiel na vida dela? Porque não é que bispo, mas eu não parei de vir à igreja, eu não parei de buscar, eu não parei, meu filho. Você pode não ter parado, mas você anulou a fidelidade de Deus para com a tua vida. Quando você usa essa expressão, eu nunca, nunca, como assim? Eu não sei, como assim? Não existe isso. Seja o que Deus quiser. Qual é a vontade de Deus? Então, cante, mulher estéril. Traga à existência o que não existe. Atraia para a tua vida. Ou seja, Senhor, diga comigo, Senhor, eu sou
a pessoa certa para o Senhor favorecer, abençoar, diga aí, derramar essa unção. Você é a pessoa certa? Você tem falado, Deus, Senhor, pode confiar em mim. Pode acreditar em mim. Eu estava assistindo um vídeo da semana passada, do aniversário do Bispo Fernando. E eu me lembro de uma vez, eu não estava aqui, eu estava em Santo André, eu me lembro de uma vez a Bispo ia fazer uma unção aqui na igreja, e ele estava aqui recebendo a unção com a Bispo, e ele queria tanto aquela unção, mas ele agarrou nela ali, parecia Jacó agarrado ao anjo. Eu quero essa unção. Eu quero esse poder. Eu quero. Mas ele falou com tanta força, ele clamava. E ali a bispa concordava e ainda fez uma oração ali com ele. Porque quantos de nós já vivemos momentos da nossa vida de que parece que algumas coisas são muito difíceis para acontecer. Às vezes pelo modo que nós crescemos, fomos educados, talvez pelos erros que cometemos, por passos errados, decisões erradas, talvez oportunidades desperdiçadas. Será que ainda um dia, em algum momento, eu vou poder viver isso que o Senhor está prometendo para mim na palavra? Então, o que ele estava fazendo naquele dia? Diga comigo, cantando, ó mulher estéril. Ele estava atraindo para a vida dele o quê? Uma unção. Ele estava buscando de Deus um poder que naquele momento ele não tinha. Mas ele acreditou que ele teria. E graças a Deus que Deus tem dado isso a ele. Aí eu pergunto a mesma coisa para você, porque isso é uma coisa que eu persigo para a minha vida também. Se tem uma coisa que mexe, que me toca, que me inspira, que me levanta, opa, unção, eu quero a unção de Deus. Por quê? Porque eu não quero para mim, simplesmente. Eu não quero que ela pare em mim. Eu quero poder ajudar pessoas, eu quero poder ajudar o reino. Eu quero poder destravar a pessoa, eu quero poder falar, abrir a boca e ela ali, opa, entendi, compreendi, meus olhos se abriram. Agora eu estou vendo, agora eu estou enxergando. Como disse um homem, não sei o nome dele, mas eu sei que ele escreveu dizendo, eu libertei 1000 escravos. Eu teria libertado mais 1000 se os que eram escravos soubessem, se eles soubessem que eles eram escravos, se eles realmente tivessem levado a sério, acreditado, enxergado isso neles, não, eu sou um escravo, eu preciso de um salvador, eu preciso ser liberto, eles teriam sido libertos. Porque esse é o problema de muitas pessoas. Tem coisas na vida delas que elas não acreditam que elas precisam. E por isso elas não creem, elas não perseguem, elas não buscam. Mas aqui, qual era a condição de Israel? Uma condição estéril. Como de uma mulher que não podia gerar filhos. Então, cante mulher estéril, que nunca teve filho. Enxoar de canções. Você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Aí, olha uma parte alta
e importante dessa palavra. Vamos juntos? Limpe o terreno para as suas tendas. Esse terreno aqui, ele pode ser tanto físico, mas ele pode ser um terreno mental. Ele pode ser o terreno da tua mente. Porque antes das coisas acontecerem aqui fora, primeiro elas têm que acontecer aonde? Então, antes de eu conseguir obter um resultado aqui fora, eu primeiro preciso alcançá-lo dentro de mim. Limpe o terreno. Que terreno o senhor está falando? É o que eu disse, tanto o âmbito físico como mental, espiritual. Porque se um terreno mental, então vamos falar da mente de novo, que é uma das funções da alma. A mente é uma das funções da alma. Então, se eu estou tendo pensamentos negativos, errados, pensamentos incrédulos, cheios de dúvida, de incerteza, o que isso está revelando? O que isso está mostrando? Que ainda a minha alma, ela não se converteu. A minha alma não foi convertida. A minha alma está doente. Limpe o terreno para as suas tendas. O que o Senhor já pediu para você parar de pensar e você ainda não parou? O que o Senhor já te pediu para você? Não quero te pegar, não quero ver você pensando. Eu não quero. Você sabe que eu esquadrinho a mente e o coração. Você sabe que eu estou sempre examinando você. Eu estou sempre fazendo um raio-x. Eu estou fazendo uma análise. Eu estou prestando atenção se eu já posso liberar as bênçãos para você ou se elas ainda vão ficar retidas aqui. E aí, limpou o terreno ou não? E qual é uma das limpezas que a gente tem que fazer nesse terreno? É limpar o quê? É tirar o quê? O que é que mais prejudica as pessoas? Diga comigo, as mentiras do diabo. Porque no final das contas, o que essa pessoa ela está acreditando? No que ela está acreditando? Em mentira! Você conversa com ela, você senta com ela. Eu ainda estava falando com uma moça que ela falou assim, não, eu estou fazendo planos para que a minha vida melhore daqui 2 anos, quando vai sair a aposentadoria da minha mãe. Eu falei, o quê? Você está contando com uma coisa, jogando para 2 anos. Mas peraí, Deus não pode te abrir uma porta maior? Pode. Deus não pode te honrar e te favorecer? Pode. E você não acredita nisso? Não, é que eu me planejei para 2... Você está se matando, você está tirando de você, você está sangrando, você não está feliz, você não está em paz, e aí você está com... Não, é porque, sabe aquele tipo de pessoa que ela vive dentro de um senso de prudência, de segurança com o que ela tem? Diga comigo, o que eu tenho veio de Deus. Diga comigo, o que eu tenho veio de Deus. E se isso que está na sua vida veio de Deus, não pode vir muito mais? Não pode vir muito mais? Você não acredita mesmo? Você acredita então que para cada pessoa Deus ele vira e fala assim, não, eu só vou deixar só, a vida toda ela vai passar só com essa medida aqui? É assim que Deus trabalha?
Mas tem gente que acredita. Tudo aumenta. Tudo aumenta. Fazer uma compra no mercado, você vai lá, você vê que aumentou os preços, tal coisa aumenta, tudo aumenta. A única coisa que não aumenta na vida dela é a conta bancária e o salário dela. Nada na vida dela diminui mais do que essa área. Aí por quê? Por causa da mentalidade, por causa da crença dela, por causa da maneira dela de viver, de pensar. Limpe o terreno para as suas tendas. Amplie as suas tendas. O Senhor, diga comigo, o Senhor está falando de crescimento. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem que está aqui hoje e realmente está buscando para a sua vida crescimento? Você está buscando crescimento? Tá. Você quer um grande crescimento aqui fora? Quem quer um grande crescimento aqui fora? Tá. Eu vou pegar nesse ponto aqui, ó. Amplie suas tendas. Pense grande. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Então vamos lá. Você disse que você quer crescer aqui fora. O quanto você faz um balanço aí no mês de janeiro a junho? Faz um balanço. Quanto você cresceu espiritualmente nesses 6 meses? O que você está fazendo diferente para dar um crescimento maior interno? O que você está fazendo diferente? Como que você está investindo na sua vida espiritual? Quantas vezes ao dia você está parando para orar? Quanto da Bíblia você está lendo por dia? Como é que está a tua comunhão com Deus? Você pode dizer que hoje você conhece mais de Deus do que quando você iniciou o ano? Quantas experiências você já viveu com Deus esse ano? O quanto você buscou de Deus um aumento de unção na tua vida? Porque ampliar tendas, amplie suas tendas. Então, eu tenho uma tenda, eu tenho uma casa, eu quero uma segunda casa. Eu tenho um carro, eu quero um segundo carro. Eu tenho um salário, eu quero o dobro de salário. Eu tenho uma coisa, eu quero ampliar. Eu quero um resultado maior. Vai demandar mais, vai exigir mais. Vai me forçar mais. Eu estou já preparado ou não? Ó, nós estamos orando, nós queremos essa igreja de que maneira? Vazia ou lotada? Então o que nós estamos trabalhando? De noite, noite e dia. Mais obreiros, mais pessoas capacitadas para apoiar, para ajudar. Vamos supor que o Senhor não só lote a nave da igreja, igual lotou a Celso Garcia por diversas vezes, e fique gente até no estacionamento. A gente vai ter obreiro suficiente para atender tudo isso? Nós vamos ter? Não. Não, nós não vamos ter. Já pensou? O bispo Fernando está ali, vem até ele umas 50 pessoas para pedir oração. Ele vai conseguir fazer oração para aquelas 50 pessoas? Hã? Ele vai conseguir atender elas da maneira correta? Aí vem o bispo Diego aqui, vem também mais 50. Ele vai dar conta de ouvir cada caso, cada vida, cada pessoa. E olha que ele já tem uma demanda grande aqui. Aí vem o bispo Natan aqui. Vem outra leva de 50. Ele vai dar conta sozinho de fazer tudo isso? Onde eu quero chegar? O que nós estamos fazendo diariamente? Investindo nesse crescimento, primeiro, interno, ampliando a cabeça, ampliando a mente, porque Deus faz coisas pequenas ou grandes. Deus,
A visão dele é curta, é minúscula ou é grande? Dá para uma pessoa se acostumar com uma visão pequenininha? Dá ou não dá? Claro que dá. Tá cheio de gente que se acostumou com a visão curta. Tá cheio de gente. Ô, pessoal, ontem, quem que assistiu o testemunho? Eu esqueci o nome da moça, como é que ela chama? A moça de onde do testemunho? Me fugiu agora. Quem assistiu o testemunho que o bispo botou no telão ou na transmissão? Quem que viu o testemunho da moça? Olha só, não lembro o nome dela, me perdoe, eu não, na hora talvez eu não prestei atenção. Mas ela estava testemunhando que ela ouviu o testemunho na segunda-feira da Flávia, depois ela ouviu da Karina. Resumindo, a mulher chegou à conclusão que se ela queria um resultado na vida financeira dela diferente, a primeira coisa que ela tinha que acertar era a parte dos dízimos e das ofertas. Ela não estava sendo correta, não estava obedecendo ordens simples. Ordem simples. E o Senhor vem falando de crescimento, a bispa disse, já vai fazer 3 anos. Ele vem falando ordem simples, prepare-se para o crescimento, prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Ele vem falando. Quem lembra daquele caso da pessoa do passaporte? Quem lembra? Que ganhou a viagem, mas não tinha tirado o passaporte. Lembra disso ou não? É exatamente isso. Vem para a minha vida uma grande bênção, chegou a minha vez, vou atravessar o Rio Jordão, literalmente, vou para Israel. Tá bom, cadê? Você tem passaporte? Não. Por que você não tirou seu passaporte? Né? A pessoa perdeu a oportunidade dela. Perdeu a bênção que era para ela, ela não se preparou o suficiente. Mas eu estava orando para Deus me abençoar com essa viagem, porque eu queria a viagem. Então, você quer a viagem, você quer o carro, você quer a casa, você quer fazer algo pelos seus dentes, você quer fazer algo talvez pela sua família, talvez você quer viver algo, você quer experimentar algo, quer conhecer algo. Tá, mas vamos lá, você precisa agora, antes de ampliar suas tendas, está dizendo, limpe o terreno para suas tendas. Tá bom. Está tudo já preparado para receber esse crescimento? O terreno já está limpo? A mentalidade já é uma nova mentalidade? É um odre novo? Porque isso tem a ver com a unção. E para nós termos unção, Deus precisa ter mais da gente. Mas às vezes Ele não está tendo. E como que eu sei que às vezes Deus não está podendo ter tanto dessa pessoa? É pela frequência dela de culto? Não. Não é. O problema está na mentalidade, na forma dela pensar, na forma dela enxergar. Eu vou dar um exemplo, eu acredito que vai ficar mais claro. Lembra da pesca maravilhosa? Lembra? Quando Jesus ele estava indo ali para onde estava o Pedro, estava ali o pessoal da pesca, você lembra que a Bíblia fala que ele notou 2 barcos vazios? O que ele notou? Ele prestou atenção, ele percebeu que tinha 2 barcos vazios e o pessoal da pesca estava lavando a rede. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez para abençoar o pessoal da pesca, para mudar a história deles, para levá-los a viver um resultado que eles nunca viveram? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Ele chega, ele pede o barco deles emprestado, ele entra dentro do barco e dali ele pede para afastar um pouquinho da praia. E dali ele começa a fazer o quê? Diga, ensinar a palavra. Qual que é a primeira coisa que Deus quer
fazer na sua vida? Diga comigo, me ensinar a viver. Diga, eu preciso aprender a viver. Diga, e principalmente, viver pela fé. A primeira coisa que ele começou a fazer foi ensinar. Ei, a bispa disse esses dias que o foco é como um músculo. Ele precisa de treinamento. Diga comigo, todos os dias. A minha vida espiritual. Diga, precisa de comida forte. Diga, precisa de treinamento. Diga, precisa estar em contato. Diga, com a palavra, com a presença de Deus. Que é o exemplo de Ana na palavra de domingo. Que ela não deixou Samuel ir já para Siló, tão novinho. Ela segurou um pouco mais. Por quê? Porque eu vou ainda amamentá-lo, eu vou nutri-lo, eu vou alimentá-lo. Eu entendo que eu não preciso ter pressa para desmamar o menino. Eu posso esperar um pouco mais. Se Deus entender que você ainda não está nutrido o suficiente, você não está alimentado o suficiente, não está preparado o suficiente, Ele não tem pressa, quem tem pressa somos nós. Ele vai falar, não, deixa ele ouvir um pouco mais, deixa ele receber, mas Senhor, eu quero para já, eu já quero agora. Não, calma. Porque eu não quero que você faça bobagem, eu não quero que você faça... Não, Senhor, eu estava esperando tanto por essa bênção, eu queria tanto viver isso, eu queria já tocar tanto nisso, eu estou vendo gente testemunhar. Então, mas olha, quando era para você fazer, exatamente isso você não fez. Quando era para você investir pesado na tua vida espiritual, você não investiu. Você não colocou para dentro a palavra certa. Agora você precisa acabar de chegar. Você não está vendo? Ó, você está magrinho espiritualmente. Está parecendo até seu osso. Está vendo que está parecendo seu osso? Você não está igual aquela criança. Não é que você tem que ficar bochechudo. Mas está faltando um pouquinho mais de alimento. Está faltando um pouquinho mais de vitamina espiritual. Quem está entendendo isso? É verdade. Às vezes a pessoa fala que ela está pronta, mas às vezes alguém critica ela, fala uma coisa para ela, ela já se ofende. Às vezes a pessoa, ao lidar com uma determinada situação, ela está lidando ainda mal. Não. Aí quando o Senhor estava ensinando a palavra, ao terminar de ensinar, aonde o Pedro estava? O Pedro estava dentro do barco. Ele ouviu a palavra. Ele recebeu, ele teve contato, diga comigo, contato com a palavra, diga com a unção. Agora, o Senhor quer derramar aquela unção na vida dele. Agora, o Senhor quer dar a ele algo que ele, depois de tantos anos naquela profissão, ele nunca teve. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a capacidade, ele tinha a habilidade, ele conseguia discernir se o mar estava para peixe, se não estava para peixe, mas como a gente vai ter um resultado quando humanamente falando de forma natural, está mostrando que não é momento, não é a hora. Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Ô Pedro, pega o barco aqui, vamos. Eu quero que você leve esse barco e eu vou junto. Vamos para onde as águas são mais fundas. Ali, naquele momento, você vê que ainda saiu do Pedro uma certa dúvida, mas Senhor, pescamos a noite inteira, olha o esforço, ou seja, sabe aquela pessoa, que é o que eu ainda falava na sexta-feira, né, do exemplo do Felipe. O Felipe achou que na multiplicação dos pães ia precisar de muito dinheiro para comprar os pães.
Na cabeça do Pedro foi a mesma coisa. Ele precisava estar naquele dia ideal, dia perfeito, época perfeita, estação perfeita para pegar as redes e lançar, porque ele já tinha ido e não tinha dado certo. Não, eu não trabalho de forma natural. Diga comigo, a palavra é liberada para contrariar qualquer previsão. A palavra ela é liberada para mudar coisas que nunca foram mudadas. Uma palavra não vem para deixar as coisas do mesmo jeito. Vamos para as águas mais profundas? Olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira, deu tudo errado, mas agora sobre a tua palavra. Ali ele mostra que aquilo que o Senhor ensinou no barco, de alguma forma tinha entrado. Aí que está o ponto. Você vem ouvindo a palavra, você vem ouvindo a palavra, você vem ouvindo a palavra e você vem ouvindo a palavra. Qual é a prova que a tua mente mudou? Qual é a prova que o terreno está limpo? Qual é a prova que você está preparado para receber uma nova unção, para viver um resultado que você não viveu ainda? Qual é a prova? É quando você contraria tudo aquilo que você conhece, que você sabe. É quando você não fica com o que você sabe, com o que você conhece. Ah, isso aqui eu entendo, tá bom. Só que agora tem uma palavra de Deus. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando ele foi lançar as redes, teria ali uma outra mensagem, uma outra lição, um outro aprendizado, e ali tem uma outra mensagem. Quando ele lança as redes que o Pedro tinha, elas suportavam aquela pesca? A quantidade de peixes? Não. Então o que ele podia ter feito? Ele podia ter voltado para a praia? Podia ou não podia? Ele talvez voltaria para a praia, venderia todos os peixes, ganharia um lucro lá e depois voltava de novo para o mar. Seria a melhor coisa a ser feita? Não. Então abandonaria todos aqueles peixes, então volta embora para casa, vai tentar encontrar uma outra rede maior, mais forte. Funcionaria? Era isso que o Senhor queria dele? Não também. Então o que o Senhor queria dele agora? Diga comigo que ele chamasse um outro barco para enchê-lo. Então diga comigo, Deus, ele quer me levar a um crescimento, diga a um ponto de encher a minha vida, diga e através da minha vida eu vou encher outras vidas, diga eu vou encher outros barcos. Quem está entendendo isso? Porque o que faz bem para você não vai fazer bem para outros? O que abençoa a tua vida não vai abençoar outros? O que ajuda você não vai ajudar outros? Não é esse o propósito? Então, cadê essa visão de reino? Cadê esse espírito que me leva ao crescimento? Ei, amplie suas tendas. Amplie suas tendas. Eu lembro que a primeira vez que veio essa palavra, a segunda vez que veio essa palavra, uma moça me testemunhou, e ela não mora aqui, ela mora no exterior. Ela disse, bispo, você acredita que eu estava orando a Deus para Deus encher meu barco? Deus, enche meu barco em cima dessa palavra, tal. Você sabe o que Deus fez comigo, bispo? Deus me levou primeiro a encher o barco de uma pessoa. Não que eu não estava abençoada, ela disse. Eu estava abençoada, mas eu estava esperando de Deus a pesca maravilhosa. Eu queria viver o ápice. O que o Senhor tinha reservado. E o Senhor não me leva primeiro a encher o barco de uma pessoa e por eu ter enchido o barco dela, ele foi lá e encheu o meu barco. Quem entendeu isso?
Ah, meu querido. Às vezes Deus está te experimentando. É Deuteronômio 8. Ou você esqueceu de Deuteronômio 8? Que o Senhor ia testar, que o Senhor ia te experimentar. Ele quer saber de que material você foi feito. De que material você foi feito? Hã? É aquele material que passa pelo fogo ou não suporta o fogo? Eu estou passando pelos testes, eu estou passando pelas provas, eu estou passando pelas pressões, ou eu estou ficando? Amplie suas tendas. Lance as redes em águas profundas. Amplie suas tendas, mas como é que eu vou ampliar se a parte interna eu não estou ampliando? Eu não estou ampliando a minha mente. Eu não estou pensando grande. Eu ainda estou pensando pequeno. Eu ainda estou pensando em problema. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu não vou ter mais tempo, mas para a gente fazer um fechamento aqui. Diga comigo, se eu ainda penso em problema, é porque ainda eu não entendi nada. De novo, eu não entendi nada da palavra. Você não entendeu nada. Se você fala de problema, se você só pensa em problema, se você se angustia por causa de problema, se você ainda se abate por causa de problema. Quando eu falo abate, não é uma coisa que vem e naquele momento quer te afetar. Estou falando de algo que fica lá. Ai, estou desanimado. Ai, eu não estou bem. Ai, eu não estou legal. Ai, eu não sei o que vai ser da minha... Ou seja, ixi, esse aí já foi engolido já. Esse aí já foi engolido pelos problemas. Porque o Senhor está falando de crescimento abundante. E o primeiro crescimento que Ele está querendo trabalhar em nós, e já não é de hoje, é o crescimento interno. Então, coisas que antes afetava, não pode afetar mais. Qual foi a palavra de domingo? Que é para a gente o quê? A gente tem que estar fazendo o quê? Perdendo? Perdendo as vestes, perdendo as roupas. Quantas roupas você perdeu de domingo para cá? Quantas peças você já perdeu de domingo para cá? Quantas que já não cabem mais na sua vida? Elas não podem mais vestir você. Elas não podem mais fazer parte da... Opa, bispo, eu particularmente já tenho vestes aí que eu já perdi. De domingo para cá eu já perdi. Por quê? Porque eu não aceito. O Senhor vem, Ele coloca a luz nas minhas trevas numa área. Opa, já entendi, não quero isso aqui. E essa, opa, também não quero isso aqui. Às vezes o Senhor vem, te pontua algo, corrige algo, fala algo, ó, isso aqui não está certo. Tudo bem, Senhor. Ou seja, eu vou aprender na primeira. Diga, eu vou aprender na primeira. Diga, eu vou aprender na primeira correção. Você vai aprender ou vai repetir o mesmo erro? Não, eu tenho que aprender na primeira. Eu não vou passar por isso de novo. Eu não vou ouvir isso de novo. Mas peraí, é num tom de orgulho? Não, de humildade mesmo. De dependência de Deus. Não, eu não aceito isso aqui. Porque o livre-arbítrio é meu. A escolha é minha. Tem gente que vira e fala assim, eu não gosto de ouvir as pessoas me cobrando, falando. Mas então para de dar motivo. É simples. Você está dando motivo. Você está dando permissão para o mal fazer o que ele quer na sua vida. Vai ser sempre assim? Não. Não. Amplie suas tendas. Você está preparado para o crescimento? Então eu vou dizer uma coisa para você, para a gente orar. Prepara o teu espírito e prepara teu coração. Está chegando um tempo maior para nós agora. O Senhor está reservando algo que é dentro da palavra profética. Ele reservou o melhor para o final. Esse propósito dos 52 dias que vai começar domingo agora, quem vai fazer o propósito? Quem vai trazer um convidado então domingo? Esse propósito. Ele vai libertar, ele vai restaurar a vida de tantas pessoas. Essa é a mensagem que o Senhor nos deu.
esse propósito, ele vai ser, o Senhor vem trabalhando, o Senhor vem trabalhando, o Senhor vem trabalhando, ele vem trabalhando, e ele vem falando, e ele vem trabalhando, esse propósito. Aqueles que estiverem com o coração preparado, aberto, aqueles que estiverem realmente dispostos a dar a Deus o que Ele vai mostrar, o que Ele vai ensinar. E a resposta for rápida, porque Ele tem pressa, porque a palavra tem se falado exatamente nisso. Eu vou acelerar processos, processos vão ser acelerados agora nesse propósito. Porque o próprio Neemias viveu uma aceleração de processos. Foi ou não foi? Pegar uma situação de 120 anos e dar um tapa nela em 52 dias não é brincadeira não, gente. E vou falar uma coisa para você. As pedras, coloca para mim a imagem aqui dos 52 dias, fazendo favor. Coloca aqui. Essas pedras aqui, você sabe que para carregar elas, 2 pessoas não dá conta de carregar, não. Isso aqui, no mínimo, dentro do que a gente viu lá em Israel, no mínimo, uma pessoa carregar uma pedra dessa daí tem que ser umas 10 pessoas. No mínimo, eu estou jogando baixo ainda. No mínimo. Porque não é pedrica, não é pedrinha, não é uma coisica que 2 pessoas vai dar conta de carregar. Então pegar e botar tudo isso aí, da maneira como foi na época de Neemias, isso não foi brincadeira não. Eles precisaram de uma graça, fora do comum, superior. E aí é onde eu volto no que eu comecei na reunião. Diga comigo, eu quero uma unção que eu ainda não tenho. Qual é a unção que você não tem ainda? Fique em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração. Pede para Deus. Qual é a unção que você não tem, que você quer? Qual é a unção que você ainda não tem? Ele quer que você cresça. Há uma unção de crescimento. Há uma unção de ampliação. Há uma unção para levar você a ampliar. E a primeira coisa que Ele quer que você amplie tua mente. Para de pensar pequeno. Para de pensar em problema, para de pensar em bobagem, para de falar o que não deve, amplie a sua mente. Vamos deixar essa mente expandir, se abrir, vamos deixar esta mente sofrer um crescimento que ainda ela não sofreu, uma abertura. Senhor, eu quero essa unção. Eu vou aqui dizer ao Senhor, eu ainda não tenho ela, mas eu estou aqui perseguindo ela. Eu não tenho essa unção, mas eu acredito nela. Eu ainda não possuo ela, mas eu vim aqui buscá-la. Eu quero essa unção. Eu quero essa unção, eu quero esse favor, eu quero esse poder. Vamos, clama com a força da tua vida. Quando a gente clama, quando a gente mostra para Deus, Senhor, eu sou a pessoa, pode acreditar em mim, pode confiar em mim, pode derramar na minha vida, pode, Senhor, me levar para esse nível. Eu acredito que eu posso, eu acredito que eu sou uma pessoa que o Senhor tem procurado. Aquele que tem um coração segundo o teu coração. Eu sou esta pessoa. Eu não tenho ela, mas eu vou ter essa unção. Eu vou ter essa unção. A unção para prosperar, a unção para fazer mais, a unção, ó meu Deus, é aquela habilidade que veio, que o Senhor deu a Bezalel. Eu quero, meu Pai, a habilidade, a capacidade que o Senhor deu a Bezalel. Eu quero, Senhor, eu quero ter uma destreza maior, eu quero ter uma habilidade maior, eu quero ter uma força maior, eu quero ter um poder maior. Eu quero, meu Pai, e eu vou perseguir, e eu vou crescer por dentro, e eu vou evoluir, e eu vou desenvolver, e eu vou, meu Pai, avançar, e eu vou atingir resultados que eu ainda não atingi. Eu vou, Senhor, eu vou atingir resultados que eu ainda não atingi. Eu vou atingir, Senhor. Eu vou crescer, eu vou me desenvolver,
eu vou avançar, eu vou evoluir, eu vou para um nível maior, eu não vou ficar na mesma condição, eu não vou ficar do mesmo jeito, a minha vida não vai ficar. Com a mão no coração, com seus olhos fechados, diga comigo, fiquem atentos, orem sempre, para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. De novo, antes mesmo de perceber o perigo. Diga comigo, uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus. Continue comigo, mas a outra parte simplesmente não reage. Uma área da tua vida, um ponto da tua vida, uma parte de você está disposta a agradar a Deus. Qual é a outra parte que não reage? Qual que é a outra parte que não reage? E quando ele fala que uma parte está disposta, ele está falando do espírito. E a outra parte que não reage é a carne. O espírito está pronto, ele está disposto a agradar a Deus. Mas tem uma parte da tua vida que não reage. Você está sendo engolido pela carne? Você está sendo dominado pela carne? Você está sendo vencido pela carne? A carne tem dominado você? A carne tem falado mais alto? E quando eu falo a carne, são atitudes, são comportamentos inúteis, fúteis. São coisas que te levam a acreditar em mentiras. Uma parte da tua vida está disposta a agradar a Deus. Deus sabe que você quer agradar Ele. Mas Ele está dizendo, você ainda não reagiu nessa parte. Você não está reagindo. Você não está reagindo. Deus quer fazer maravilhas. Deus quer fazer maravilhas. Deus quer fazer na tua vida. Deus quer levar você para um nível maior. Você vai reagir? Você vai reagir? Você vai reagir? Você vai reagir e vai investir na área que você não está investindo? Você vai crescer nas áreas que você não está crescendo? Senhor, então fala com Deus, eu vou crescer nas áreas que eu não estou crescendo. Eu vou crescer. E começa pela minha área espiritual, pela minha vida espiritual. Eu podia estar crescendo mais. Eu vou crescer mais, eu vou crescer mais, eu vou investir mais, eu vou buscar mais. Eu acho que eu já estou fazendo muito, e eu estou chegando à conclusão que eu não estou fazendo. Eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou acreditar mais. Nisso eu vou acreditar, na palavra, no favor, na unção, no poder que o Senhor tem para mim. O Senhor tem para mim, para esse segundo semestre, um vinho novo, uma glória nova, uma bênção maior. E eu não vou abrir mão, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou me entregar, eu não vou deixar minha carne falar mais alto. Chega em nome de Jesus. Chega. Eu quero uma unção que eu ainda não tive. Eu quero um poder que eu ainda não tive. Eu quero ter, eu vou atrair. Senhor, eu vou atrair para a minha vida. Eu vou atrair para a minha vida. Eu vou trazer para a minha vida. Eu vou buscar para a minha vida a unção que eu ainda não tenho. Mas eu vou ter. Eu não tenho, mas eu vou ter. Eu não tenho, mas eu vou ter. Eu quero essa unção. A unção de crescimento. A unção, Senhor. Eu terei a unção. Eu terei a unção. Eu terei a unção que eu não tenho. Eu terei a unção que eu ainda não tenho. Você vai dizer isso para Deus. Eu terei essa unção. Que muda, que transforma, que resolve, que soluciona. Uma unção maior, uma graça maior. Um favor maior, um poder maior. Eu quero. Porque o Senhor está falando de crescimento abundante. O Senhor está dizendo
Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Diga comigo, eu preciso de mais unção. Diga de novo, eu preciso de mais unção. Diga, porque a palavra promete que eu vou tomar posse de nações inteiras, repovoar cidades abandonadas. Olha o tamanho, olha o que Deus tem com você. Olha o que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Você vai tomar posse de nações inteiras. Eu declaro em nome de Jesus, eu vou tomar posse de nações inteiras. Tem cidades que foram abandonadas. E é só chegar lá e começar a repovoar. Não tenha medo, você não será decepcionada. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Diga comigo, eu estou preparado para o crescimento. De novo, eu estou preparado para o crescimento. Diga, eu estou preparado para receber uma nova unção. Diga comigo, e naquela área que eu ainda não tenho preparo, diga, eu vou me preparar. Diga, eu vou me preparar, em nome de Jesus. Amém? Tá ligado? Pega esse espírito. Que espírito que é esse? E uma unção é para parar na gente? Não, é para levar adiante. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.